Esses dias eu li um livreto que me foi enviado como um material interessante que está sendo distribuído para os novos em determinada igreja. Então, produziram um material que apresenta um pouco as doutrinas importantes, informações importantes para o novo convertido. E eu li aquele material com bastante interesse e percebi que, embora seja um material resumido, bem objetivo, bem focado, valoriza muitas coisas importantes para nós, como oração, como a leitura bíblica, como o culto comunitário. Mas eu percebi uma ausência muito grande do Espírito Santo, de referências ao Espírito Santo. E semana passada eu avisei a pastora Alfa, olha, eu vou pregar domingo que vem sobre o Espírito Santo, dá para a senhora preparar alguma música relacionada a isso? Daí a primeira canção, muito bonita por sinal, muito obrigado. Então, o Espírito Santo é a pessoa esquecida de Deus. Se nós percebermos bem, nós falamos bastante de Jesus. A nossa enologia é cristocêntrica. Aqui nesta igreja a gente fala muito de Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Vocês sabem que eu quase sempre leio os evangelhos. E Jesus é sempre o nosso tema central, tanto no louvor, como em geral, é o tema das nossas pregações. Quase todos nós pastores aqui gostamos muito de falar nos evangelhos. Então, a gente caminha muito nos referindo a Jesus. Mas nós somos uma igreja batista renovada. E fazemos, nós mesmos que somos renovados, fazemos pouca menção do Espírito Santo. E não vou dizer que é uma falha nossa, é um momento que a gente vive e é uma maneira que a gente desenvolve na liturgia, enfim, tem a ver com a nossa história. Eu percebi nesse material uma ausência do Espírito Santo, inclusive em coisas que tipicamente são as ações do Espírito Santo. E o material fala mais ou menos assim: você vai desenvolver a sua santidade se você ler a Bíblia todos os dias. Eu fiquei pensando, e aí foi isso que me chamou a atenção, não é? O manual do novo convertido encorajava muito a leitura da Bíblia, leitura da Bíblia, leitura da Bíblia, e não falava do Espírito Santo. E eu fiquei pensando, a gente às vezes troca o produto pelo autor. Todos nós aqui acreditamos que a Bíblia é palavra de Deus. E acreditamos que a Bíblia teve o cuidado do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente quando a Bíblia foi escrita. O Espírito Santo estava presente quando a revelação de Deus foi acontecendo. Nós cremos na participação. A Bíblia é um produto humano, mas também é um produto divino. E a ação divina, ela é do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que homens escreveram ou profetizaram, não é? Movidos pelo Espírito. Então, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, está presente nas Escrituras. Mas há certas coisas que a gente acaba atribuindo ao texto hoje em dia, que não são produto do texto, mas são produto do Espírito Santo, que inclusive inspirou o texto. Nós usamos na teologia uma pequena diferenciação. O autor bíblico, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente lê, a gente pede a iluminação do Espírito Santo, ou seja, para que a gente entenda o texto da forma correta. Então é uma ajuda, não é? O Espírito Santo ajudou o apóstolo Paulo quando ele escrevia, ajudou os profetas do Antigo Testamento que profetizaram a palavra do Senhor. A gente crê que os salmistas, quando compunham as suas canções, estavam também em um momento de comunhão com Deus, em um momento de intimidade com Deus, embora tenha alguns salmos ali que a gente desconfia mesmo se ele estava num bom momento, né? Aquele do Salmo 137, que fala lá da Babilônia, feliz quem pegar suas criancinhas e der com ela nas pedras. Tem hora que eu acho que esse salmista estava meio com a pá virada naquele dia, né? Mas está lá o texto. Então a gente crê que o Espírito Santo estava cooperando com os autores bíblicos, isso a gente chama de
inspiração, e o Espírito Santo coopera conosco quando a gente lê. A gente chama isso de iluminação. Mas o que eu percebo é que às vezes a Bíblia se torna, eu já falei isso uma vez e isso causa algum choque, né? Mas algumas vezes me parece que a Bíblia para alguns se tornou a quarta pessoa da Trindade. E eu quero ler um texto interessante que fundamenta inclusive alguns pensamentos nessa direção. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 8, tem um texto que Paulo está falando sobre o amor. Ele vinha falando sobre os dons espirituais, aí falou sobre o amor, que é o caminho mais excelente. E aí ele arremata esse pensamento, capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, no verso 8, dizendo: o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Vamos parar por aqui. Existe um bom número de pessoas que entendem que esse texto aqui se refere à cessação dos dons espirituais. Os dons espirituais só existiram, só funcionaram no período apostólico, para que o testemunho dos apóstolos sobre o poder de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, a promessa da volta de Jesus, esse testemunho fosse corroborado com sinais e prodígios. Então, que os dons espirituais foram restritos àquele primeiro século, àqueles primeiros anos, e que depois a profecia cessaria, as línguas cessariam. E até a ciência, que tem a ver aqui com o dom de conhecimento, dom de sabedoria, está um pouquinho antes, no capítulo 12, isso também cessaria. Por quê? Porque viria aquilo que é completo. Nessa visão, nessa interpretação dos cessacionistas, ou seja, nos que acreditam que os dons espirituais cessaram no passado, eles dizem que o que é completo é a Bíblia. Quando se definiu o cânon, então a revelação ficou completa. Então, se você hoje quiser compreender a revelação de Deus, você precisa da Bíblia. E profetizar é ensinar a Bíblia. Então, quando eu estou aqui nessa visão, quando eu estou aqui lendo um texto bíblico, explicando para vocês, eu estou profetizando, porque o dom de profecia, nessa visão cessacionista, já não existe mais. A palavra de Deus agora está contida no texto inspirado. Muita gente pensa assim. Muita gente pensa assim. Talvez para alguns de vocês isso é estranho, porque a gente é renovado, a gente crê nos dons espirituais, a gente ainda ora em línguas estranhas, a gente não faz muito barulho nessa direção, né? Nossa liturgia é mais tranquila, mas nós ainda cremos nos dons de profecia, nós oramos por enfermos, nós oramos por cura divina, a gente pede a Deus os dons espirituais que estão lá relacionados, o dom de sabedoria, o dom de conhecimento, discernimento espiritual, a gente acredita que os dons ainda estão ativos. Então, para nós, essa visão de que os dons cessaram não faz sentido, porque nós experimentamos os dons espirituais. Mas as pessoas que pensam assim, não é que elas não creem que o Espírito Santo não está mais presente. Só que elas diminuíram a quase zero a ação do Espírito Santo. Vocês entendem? Então, o Espírito Santo, ele é a face esquecida de Deus, ele é a pessoa desprezada de Deus, ele é a pessoa anulada de Deus, porque a gente, como igreja cristã, se reúne para cantar hinos de louvores a Deus. E observem hoje, por exemplo, nós cantamos hinos que falam de Deus como Criador, né? Cantamos hinos que falam de Jesus como Salvador, mas a gente não costuma ter uma hinologia, e é muito rara a nossa hinologia, de louvor ao Espírito Santo, não é verdade? A gente fala muito de Deus, fala muito de Jesus, e raramente a gente fala do Espírito Santo. Então, até mesmo nós que somos renovados, a gente não tem dado a mesma
importância, o mesmo valor, ou o mesmo destaque na Trindade. Lamento, né? Talvez a gente possa melhorar um pouquinho essa balança e equilibrar um pouquinho mais as coisas. Mas o que eu gostaria de deixar claro para vocês é que nós não pactuamos dessa visão de que os dons cessaram. Tem muita gente nova na casa, né? E talvez vocês se perguntem, o pessoal aqui é renovado mesmo? Somos. O que a gente não é pentecostal, no termo exato, né? Porque numa igreja pentecostal mesmo, pentecostal raiz, né? Tem que ter um manto, tem que ter uma rodada, né? Tem que ter uma língua estranha para o negócio dizer assim, que agora sim, agora senti a presença. O culto já tem que começar assim, né? Aleluia! Está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a presença de Deus, diz amém. Conversa fiada, gente, o culto mal começou, a gente não sentiu nada ainda, mas aquele negócio, né? Quem está sentindo, quem está sentindo, quem está sentindo. O culto pentecostal é assim, né? Então a gente vai no manto, e se não está, empurra, que a gente faz pegar no tranco. Então assim, não estou dizendo que está errado, mas esse é o estilo pentecostal. O estilo pentecostal é isso, não é? E às vezes, eu não quero parecer discriminatório, não é? Mas a gente tem que entender que uma coisa é o movimento pentecostal, que começa no início do século XX e se desenvolve nas comunidades mais carentes, nas comunidades mais pobres, nas pessoas com menos instrução. No começo do século XX, a população de analfabetos era muito grande. E o Evangelho cresce nessas comunidades também. O Evangelho chega aos pobres, o Evangelho chega aos incultos. E o Evangelho frutifica, gente, não é por causa do texto bíblico, porque estas pessoas tinham pouco acesso ao texto bíblico. Eu já contei para vocês algumas vezes. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, então isso aconteceu antes dos 14 anos. Eu subia ao púlpito para ler o texto para o pregador, que não sabia ler, pregar. E ele pedia, Zé, por favor, Zé Carlos, vem cá, lê para mim versículo tal, capítulo tal, do livro tal. Porque ele não sabia ler. Mas era quem nos instruía, era o pregador que nos instruía. E eu sei que Deus falava através deles. Amém? Eu aprendi muito. Eu não esqueço o dia que o Zé Barbosa, uma pessoa de óculos grosso, que mal conseguia, Zé sabia ler, mas era muito limitado, tinha pouquíssima visão, e um dia eu já era pastor auxiliar, já conhecia mais a Bíblia, tudo, e ele um dia falou assim, eu não tenho medo de cair na mão do diabo, que da mão do diabo, Deus me tira, o meu medo é cair na mão de Deus, porque da mão de Deus, quem é que me tira? Falei, rapaz, que teologia profunda é essa? Onde é que está escrito isso? Lugar nenhum, mas olha que pensamento teológico profundo. Temor de Deus. Eu tenho que temer é a Deus. Porque do diabo Deus me livra. Agora, se eu despertar a ira de Deus, quem é que consegue me livrar da ira de Deus? Jesus Cristo me salve, um negócio assim, né? Vocês entendem? Isso é teologia raiz pura. Eu lembro um dia, a gente estava em Juvenília, dando aula, não, em Carinhanha. A gente estava formando a primeira turma dos obreiros lá do interior de Minas, interior da Bahia. Gente muito simples, muito limitada no estudo fundamental. E o Silvio, pastor lá da igreja de Barrinha. O Silvio, gente, é um homem de Deus, um homem de uma piedade. Como eu louvo a Deus ter conhecido o Silvio. A gente falando de teologia, dando aula aqui, explicando, a gente suavizava as coisas, mas aí o Silvio fala, pastor, para mim Deus é isso, 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 isso. Com as palavras dele, do jeito dele. Falei, Silvio, é exatamente isso aí. Está tudo certo. É isso aí, você entendeu perfeitamente. E eu nem tinha explicado nada daquilo, mas ele tinha um conhecimento de Deus, empírico, experimental,
adquirido na piedade, nas manhãs de oração, na vida consagrada. Então, eu tenho um profundo respeito pelo movimento pentecostal de onde eu vim, na minha infância, e com quem eu ainda convivo. É claro que hoje o movimento pentecostal é outra coisa. Os pastores pentecostais hoje todos têm formação, os jovens pentecostais estão na faculdade, é uma outra. O Brasil mudou. O Brasil mudou. Então, os jovens hoje, a maior parte deles tem bom estudo, os idosos estão estudando também. É uma outra realidade. Eu estou falando de 50 anos atrás. Então, quando a gente atribui à Bíblia, ao texto, poder, como se a leitura fosse o que transformasse, a gente está indo por um caminho da razão humana descobrindo Deus. E nós sabemos que ainda hoje, apesar de termos muito mais instrução, nós não temos necessariamente compreensão daquilo que lemos. Você mesmo sabe que uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é entender o texto. Mas isso vale para tudo. Você pode ler uma notícia e não entender exatamente o que o articulista está dizendo. Você pode ler um livro de qualquer assunto e você fala, mas o que esse livro aqui funciona? O que ele quer dizer? Então, interpretar um texto é um exercício mais difícil do que ler. Compreender o que a gente está lendo. E a Bíblia também. Então, quando a gente diz que o que é perfeito é a Bíblia, e a Bíblia substituiu os dons espirituais, eu acho que a gente está fazendo um grande erro, inclusive hermenêutico, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não está dizendo que os dons cessaram. A Bíblia está dizendo que o imperfeito vai ser substituído pelo perfeito. E aqui, na sequência do texto, se a gente considerar o final no verso 13, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o amor é o maior. Então, a gente já sabe que o que Paulo está dizendo aqui é que o nosso conhecimento de Deus é imperfeito ainda. Mas um dia será perfeito, porque um dia o veremos. Nós amamos Jesus sem tê-lo visto, foi o que Pedro disse. Jesus disse isso para Tomé. Tomé, você viu e creu. Mais felizes são aqueles que não viram e creram. Nós somos aqueles que não vimos, mas cremos. Para muita gente hoje, Jesus é o The Chosen, né? É o ator lá do The Chosen. É a imagem. Quando você fala em Jesus, você lembra lá do fulano, né? Mas nenhum de nós viu Jesus. Então nós ainda temos um conhecimento incompleto. E até mesmo a nossa condição de salvos, de portadores da glória de Deus, como ouvimos, né? O Espírito Santo mora em nós, mas ainda não é algo completo, não é algo perfeito. Por quê? O Espírito Santo ainda habita num templo de carne e osso. No meu caso, mais osso que carne. E o Paulo diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Então, hoje, o Espírito Santo habita num corpo que não é apto para a eternidade. Ele ainda é incompleto. A obra de Deus em mim ainda não se completou. A obra de Deus em você ainda não se completou. Nós somos seres incompletos, mas um dia vai se manifestar o completo. Quando Jesus vier na sua glória, nós seremos transformados e assemelhados a Ele. Então, o incompleto desaparece e o completo permanece eternamente. É disso que esse texto está falando. Então, nós temos uma convicção de que o Espírito Santo continua ativo na igreja. E aí eu volto para o capítulo 12, verso 1, em que o apóstolo Paulo diz, um golinho d'água, por favor. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos,
conforme vocês eram guiados. Então, os gregos que estão ouvindo aqui o ensino de Paulo, Corinto é uma cidade grega, ele diz assim: vocês adoravam ídolos mudos, pedra. O Salmo 115 já diz isso, não é? Tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não tocam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. E ídolo é isso mesmo, ídolo é um pedaço de pedra, um pedaço de pau, um pouco de ouro, um pouco de prata, mas é tudo matéria inerte. Verso 3: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, quando a gente proclama Jesus, é sinal que o Espírito Santo está falando em nós. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A gente serve a um único Senhor. A gente pode fazer coisas diferentes, mas o Senhor a quem servimos é um só. E hoje pela manhã eu estava pensando, acho que foi durante o culto, alguém falou durante o culto, e me veio a memória de que nós estamos muito longe das sociedades em que havia senhores e servos. Nós estamos perdendo a percepção do que é senhor e do que é servo, porque nós estamos na época do emprego. Hoje nós somos funcionários, nós somos empregados, muitos aí são PJ, não é? Somos profissionais liberais. A gente não viveu numa sociedade de senhores e servos. A gente não sabe o que é servo. Eu vi um filme esses dias e a moça fala assim, é uma nobre inglesa chamando a sua criada, você é como uma irmã para mim. E ela fala, mas eu sou apenas a sua ama. Mas eu gosto de você como uma irmã. Fala assim, mas eu só estou aqui para te servir. É a diferença, né, da mentalidade de quem nasceu servo, e naquela época, você nasce servo, você morre servo. Esses dias eu vi algo que eu não sabia, só em 1861, na Rússia, se aboliu o sistema da aristocracia de senhores e servos. 1861. Não era escravização negra. Era escravização de brancos, de russos. Todos falavam russo, todos eram da Rússia, mas havia a aristocracia russa e havia a multidão de servos. E por que esse aqui é um aristocrata? Só porque nasceu filho de um nobre. E por que o outro é servo? Porque ele nasceu filho de servo. E quando o nobre vendia a propriedade, os servos eram contabilizados como parte da propriedade. Então eu vendo a minha mansão e os 50 criados que eu tenho lá. Olha, eu não estou interessado nos seus criados porque eu tenho os meus criados. Não, mas eu só vendo a mansão se você pagar também pelos criados. O ser humano era o quê? Mercadoria. Estou falando da Rússia de 1861. Então nós nascemos em outro século, em outro mundo. A gente não... Hoje quando a gente chama Jesus de Senhor, Senhor para nós é uma forma respeitosa de falar o pai, o avô, alguém mais velho. Não é verdade? A gente está perdendo essa percepção da relação servo-senhor. A gente usa essa linguagem na igreja. Mas honestamente, eu acho que nós precisamos recuperar, não é? Essa ponte, digamos assim, para a gente voltar lá atrás e entender o que é o Senhor e o que é o servo. Há muitos ministérios, mas há um só Senhor. O servo não tem opinião. O servo obedece. A nossa relação com Jesus é assim. Não é de quem... estou aqui, mas é uma relação de troca. O emprego é uma relação de troca. Eu te sirvo, você me paga. É assim que funciona o emprego. Não é? A relação senhor e servo não é essa. Eu estou aqui para servir. Acabou, só isso mesmo. Mas vamos seguir o texto. Os dons são diversos, o Espírito é o mesmo, verso 4. A diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo, verso 5. Há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, verso 6.
a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo está ativo na igreja. E ele está ativo para que cada um de nós tenha um dom, desenvolva uma atividade, faça alguma coisa para o bem comum. Então, a primeira coisa importante para a gente entender em relação a essa operação do Espírito Santo em nós, é que o Espírito Santo é quem faz a coisa funcionar. Nós somos muitos, e temos diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes dons. E quem é que diz quem faz o quê? Deveria ser o Espírito Santo. Então a gente ora para que o Espírito Santo nos dirija. E a gente analisa como as coisas acontecem. Os dons, as habilidades, elas às vezes estão próximas daquilo que é uma espécie de dom natural, uma inteligência. Hoje a gente fala de inteligências múltiplas, não é? Então, antigamente tudo era espiritual. Hoje tem coisas que a gente fica na dúvida se é humano, se é comportamental, se é aprendido, se é adquirido, se é treinado. A gente combina tudo. Então a gente identifica mais ou menos o que a pessoa parece que sabe fazer, aquilo que ela gosta de fazer, e a gente dá uma treinada, dá uma praticada, coloca com alguém que sabe fazer, e de repente a coisa está funcionando. Então a gente usa os recursos humanos, a gente usa os recursos espirituais, os recursos intelectuais, mas a gente entende que o corpo de Cristo, para funcionar, precisa do Espírito Santo. A igreja tem que ser impulsionada pelo Espírito Santo. É Ele quem vai nos colocar no lugar certo para fazer a coisa certa. É por isso que às vezes eu digo para vocês, para mim não é difícil ser pastor. Alguns amigos falam assim, é difícil ser pastor. Eu falo, olha, no meu caso não é. Não é porque eu sou especial, não, é porque eu estou fazendo aquilo que Deus me deu o dom para fazer. Deus me capacitou para isso. Mas tem outras coisas para as quais Deus não me capacitou. Então eu já aprendi a não fazer aquilo que Deus não me mandou fazer. E para fazer aquilo que Deus mandou que eu faça. Porque quando Deus me manda fazer alguma coisa, Deus me dá a capacidade. É Moisés. Interessante como o profeta Isaías vai falar que Moisés recebeu o Espírito Santo para fazer o que fez. Quem foi que guiou o povo no deserto com seu cajado? Moisés. Por quê? Porque ele recebeu o Espírito Santo. E o texto de Isaías vai dizer isso, exatamente. É uma das raras vezes que a expressão Espírito Santo aparece no Antigo Testamento. Então Moisés liderou o povo. Foi difícil? Foi. Porque era muita gente, era uma multidão, o lugar era inóspito, era muito complicado, a obra era grande, mas ele deu conta? Deu. Por quê? Porque Deus capacitou ele. Josué conquistou a terra? Conquistou. Por quê? Porque Deus capacitou ele. Falou, eu vou ser contigo. Elias sofreu nos seus dias para ser profeta numa época de idolatria? Sofreu. Mas ele foi cuidado por Deus. Deus não desamparou. Quando Deus te envia para fazer alguma coisa, Deus te capacita. O problema é que às vezes a gente quer fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Aí a gente sofre. Mas quando a igreja é sensível ao Espírito Santo, e se percebe como corpo, a gente vai trabalhando coletivamente e sem muito esforço, sem que seja um sacrifício. Gente, servir a Deus não é sacrifício. Servir a Deus é um prazer. Sacrifício Jesus já fez na cruz. A gente tem que fazer o que faz com alegria, com contentamento. Nós não estamos aqui para ficar sofrendo. Jesus já sofreu. Nós estamos aqui para servir a Deus com alegria, com boa vontade. Eu falo, se vir ao culto para você é um sacrifício, por favor, me avise. O que nós estamos fazendo tão errado que você está sofrendo quando vem aqui? Diz para a gente o que nós precisamos melhorar. A gente tenta ajudar você, né? Ou nos ajudar, para que a gente não transforme esse nosso momento de reunião em sofrimento para ninguém. Culto não é lugar de sofrer. Culto é lugar da gente ser edificado, fortalecido, encorajado, né? Enfim, eu sei que de vez em quando uma coisa ou outra pode nos incomodar, mas
não pode ser a regra, isso deve ser apenas um acidente, tá bem? Então o Espírito Santo coloca cada um de nós no seu lugar, tá bem? Mas tem uma outra coisa interessante no texto que Paulo vai desenvolvendo. No verso 12 diz assim, capítulo 12, verso 12. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Quando a gente lê o texto da criação no Gênesis, o homem é corpo e sopro, pneuma, sopro do Espírito. O homem é matéria, pó da terra e fôlego de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está usando a mesma metáfora. O corpo de Cristo é formado por todos nós. E a diversidade. É bom e é da vontade de Deus que o corpo de Cristo seja diverso. Então, quando alguém pergunta, por que tem tanta igreja? Por que esse dedo é diferente desse dedo? Por que um lado do rosto é um pouco diferente do outro? Por que um é orelha, por que um é pé, por que outro é mão, por que um é rim, outro é fígado? E se a gente hoje pensar num corpo com as células, se a gente for para a biologia, é uma riqueza, gente. Tem célula que transporta uma coisa, célula que transporta outra, tem glóbulo branco que vive com espadinha e capacete para lutar, né? Enfim, é uma coisa muito maluca o nosso corpo. Tem tanta coisa, temos aqui alguns médicos que poderiam nos ajudar com a complexidade celular do corpo humano. A gente está falando de membro assim de uma forma geral, mas a parte microscópicas do nosso corpo, que tem funções extraordinárias, mas funciona como um único corpo. O que Paulo está dizendo assim é que o corpo de Cristo é diverso mesmo. Tem grego, tem judeu. A tradição do judeu é uma. O judeu veio da lei de Moisés, da guarda do sábado, dos alimentos separados, isso come, aquilo não come. E o grego veio da esbórnia, veio da bagunça, tudo mais. Lógico que nem todo mundo é assim, isso é uma generalização. O mundo pagão não era essa depravação toda, né? Mas assim, o mundo pagão era da idolatria. Eram outros valores. E tem coisas que no mundo pagão eram melhores do que no mundo judaico e vice-versa. Às vezes a gente acha, não é, que as outras culturas não têm valor. Olha, gente, nós precisamos ser um pouco mais sábios quando analisamos os ambientes não cristãos. Tem muita sabedoria em muito lugar, porque Deus, na sua multiforme graça, deixou suas marcas espalhadas aí em muitos lugares. Então, no corpo de Cristo, há uma diversidade. Deus quis que fosse assim. Então você tem evangélico batista, evangélico presbiteriano, evangélico metodista, evangélico Assembleia de Deus, mas tem uns já que não querem nem ser evangélico mais, então a gente é outra coisa, e dos batistas tem os renovados, e tem os conservadores, e tem os batistas reformados, e tem os batistas puritanos, e tem os batistas do sétimo dia, e tem nós aqui que somos essa coisa doida, que só nós somos do jeito que nós somos, então está tudo certo. Essa diversidade tem a ver com o jeito que o corpo de Cristo é. Deus quis que o corpo de Cristo fosse diverso, mas há um só Espírito. E aí que a gente tem que valorizar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo caminha no meio de nós e faz as coisas no meio de nós. E eu fico imaginando assim. Agora eu vou fazer uma gracinha aqui. O Espírito Santo numa igreja pentecostal, ele chega feliz, que ele pode jogar para cá, jogar para lá, derramar, e é um negócio legal, e está tudo bem. O Espírito Santo vai na igreja conservadora, tradicional, que não aceita mais dom espiritual, ele entra lá e fica quietinho, sentadinho.
esperando a vez dele de semear a palavra, o evangelho, e tocar no coração. Não pense que o Espírito Santo fica inerte. Ele vai operar ali. Ele vai curar ali. Ele vai salvar ali. Ele vai transformar. Ah, mas não teve profecia, não teve língua estranha. O Espírito Santo não está preso. Ele é o óleo. Ele não é o vaso. Ele é o óleo. Ele é o vento. Ele é o fogo. Ninguém segura ele. Então a gente tem que entender que foi da vontade de Deus que o corpo de Cristo, chamado igreja, seja muito diverso enquanto corpo, mas ele é unificado porque todos nós bebemos do mesmo Espírito. Então nós somos batistas? Somos. Mas não somos melhores que os outros segmentos cristãos. Ah, somos evangélicos, não somos melhores que os outros segmentos não evangélicos. Porque o Espírito Santo pode estar em muitos lugares, fazendo muita coisa com muita gente, que talvez não esteja em igreja nenhuma, mas está na presença de Deus e recebeu uma revelação de Deus. Às vezes a gente pensa que precisa de uma instituição para que Deus trabalhe. Olha que interessante, e vou finalizar com essa observação. Quando Maria e José foram apresentar Jesus no templo, Deus não revelou nada aos sacerdotes que oficiaram lá o rito que a lei previa. Mas Simeão, um idoso, foi ao templo naquela hora, porque o Espírito Santo o levou até lá. Ele havia recebido uma palavra de Deus, que ele não morreria antes de ver a salvação. A gente não sabe quem é Simeão, de quem ele é filho, não sabemos nada dele. Mas ele foi ao templo na hora que Maria estava lá com José, fazendo o rito dos pobres, para resgatar Jesus como primogênito. E Simeão tomou Jesus em seus braços e disse: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, ou seja, eu posso morrer. Eu vou morrer feliz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Não foi ao sacerdote que Deus manifestou a graça de permitir-lhe ver o Messias. Não foram os reis, não foram os homens importantes. Foi Simeão, um homem piedoso. E Ana, uma viúva que servia ao Senhor com orações e jejuns, ela estava lá e testemunhou esse momento. Então, às vezes, a gente pensa que é a instituição que vai ser o grande canal que Deus vai usar. Não, o Espírito Santo não está preso às nossas criações humanas. O Espírito Santo alcança o coração de quem Ele quer, quando quer e como quer. Então, eu gostaria de convidar vocês a nós olharmos um pouquinho mais para esta bendita pessoa da Trindade. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Eu vou falar mais vezes sobre isso, para nos ajudar a ter uma visão um pouquinho melhor. Mas que você tenha consciência hoje. Sim, nós cremos na atualidade dos dons. Sim, nós cremos no ministério do Espírito Santo. Sim, a gente não precisa fazer muito barulho. Está tudo certo. Esse é o nosso jeito de ser. E Deus nos ama do jeito que somos. Amém? Vamos orar? O pessoal da música pode vir? Esse é o problema, está vendo? Está faltando repertório. O que a gente poderia cantar agora? Não, essa aí não, essa é triste. Eu estava pensando outra. A gente podia ser uns corinhos de fogo, né, cara? Eu vou ensinar para vocês qual eram os corinhos de fogo. Bora, vamos, Alfa. Vamos ensinar o pessoal uns corinhos de fogo para eles? Vocês vão aprender o que é corinho de fogo. Qualquer dia eu vou. Vamos ver se... Oi?
Se eles souberem tocar, você sabe cantar, então vocês resolvam aqui. Vamos ficar de pé aí, vamos cantar, vamos ficar de pé, vamos orar. Eu lembrei daquela, só Deus sabe a dor que eu tô, mas é triste, né? Deprê, né? Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo, eu estou sofrendo. Essa aí não, é muito triste essa música, ainda não. Eu estou querendo algo melhor. Vamos orar. Senhor, ó Espírito Santo de Deus, perdoa por todas as vezes que a gente esqueceu de louvar também a Tua pessoa santa e bendita. Espírito Santo de Deus que inspirou as Escrituras, Espírito Santo de Deus que nos ilumina para entender as Escrituras, Espírito Santo de Deus que confirma a palavra dos apóstolos e profetas por meio de sinais, Espírito Santo de Deus que fala ao nosso coração, que nos escuta e ora conosco, Espírito Santo de Deus que revela o Filho, glorifica o Pai. Nós queremos te bendizer e dizer que nós sim somos igreja, fruto da tua ação. Nós existimos por causa do Pai que nos amou e enviou o seu Filho. Nós existimos porque o Filho foi levantado da sepultura pelo poder do Espírito Santo. Nós existimos como igreja porque o Filho prometeu enviar o Consolador, e o Consolador veio e está conosco. Nós existimos porque o Espírito Santo de Deus opera em nós, fala por meio de nós, toca por meio de nós, ama por meio de nós. O Espírito Santo age em nós e por nós. E nós te glorificamos, Senhor, e te bendizemos, ó Jesus, porque cumpriste a promessa e não deixaste só a tua igreja. Nós te amamos, Jesus, e te agradecemos, porque nos deste o Espírito eterno, e essa nova vida que hoje vivemos, queremos viver para o louvor do Senhor, queremos adorar o Trino Deus, queremos adorar o Deus Pai, queremos adorar o Deus Filho, queremos adorar o Deus Espírito Santo, para que a graça do Senhor, em sua plenitude, se manifeste hoje e sempre no meio de nós. Amém, 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 Jesus.